Governo do Estado do Mato Grosso do Sul apresenta Cozinha Regional Pantaneira, uma comitiva de sabores pelo Pantanal. Esta expedição começa com um grupo de pesquisadores e cozinheiros que tem por objetivo desvendar a culinária pantaneira, seus ingredientes, temperos e preparos, consolidando assim o patrimônio cultural desta cozinha para as presentes e futuras gerações. É uma planície grande que inunda uma parte. Não é uma terra de grande fertilidade, mas serve muito bem para pecuária. Bom, o que é que dá esse mosaico extremamente fantástico que é o Pantanal? É as diferenças no processo de inundação. Aqui na região de Casca, no Pantanal Norte, a precipitação ocorre no mês de março. Quando é abril, maio, essa água flui lentamente e vem chegar aqui na região de Porto Murtinho, né, Belém, aqui na região de Corumbá, lá para o mês de junho e julho. Bom, o que se deve isso, essa lentidão do escoamento dessas águas? Se deve imediatamente às grandes soleiras, que são os obstáculos que tem ao longo do curso do Rio Paraguai. Sempre lembrando que o Rio Paraguai é a espinha dorsal do Pantanal. É ele que drena toda a água que cai dentro da bacia do Alto Paraguai. Olha, a terra do Pantanal é uma terra muito forte. Tudo que você planta dá, só que você tem que saber a época de plantar. Claro. Porque se você planta na seca, não vira. Você tem que plantar enquanto está chovendo, para colher na seca, né? Claro. Mas dá tudo. Eu plantava a horta, eu tinha tudo na horta. Mas quando chegava o mês de novembro, aí a gente não plantava, ia comendo até acabar. Aí só ia plantar em março. Porque daí chove muito, né? A chuva estraga mesmo. A mistura que a gente fala é o complemento, por exemplo, para você não ter... Porque a carne, se você for pensar, você gasta muita carne por uma refeição. Né? Se for arroz, feijão e carne, então a carne, sempre você coloca uma mistura, uma carne com mandioca, uma carne com abóbora, uma carne com moranga, uma carne com batata, com quiabo, que vai pegar um sabor ali. Com macarrão. O pantaneiro, desde os princípios, fundamentalmente comia carne. A carne era o que tinha. A agricultura não tinha. Plantava mandioca. Mandioca sempre teve. Então era carne, mandioca, abóbora, quando era tempo, mas normalmente era carne, muita carne. O boi foi para o Pantanal junto com o homem e se deu bem. Hoje nós criamos o boi numa situação ecológica perfeita. Ele pasta junto com os animais silvestres. É um boi que vive naturalmente. Nas fazendas, o abate do animal que vai ser comido é o ritual da carneada, num lugar especialmente preparado para isso. Os peões se preparam para laçar a res escolhida. Ah, olha, é uma coisa prática. Com habilidade, o carneador lhe desfere um golpe certeiro e fatal. Você mata a res, mata a vaca, tira o couro, né? E abre, tira toda a parte de dentro da carne, os intestinos todos, os órgãos. E dali você já faz a parte dianteira, já tira a parte das palhetas, já para no tamanho certo, onde vai abrir e fazer a manta grande, que a gente chama, que é praticamente a parte da carne seca, que você vai salgar e já colocar nos varais para ela secar,
né? E guardar isso ali. A carne seca é uma comida típica aqui regional. A gente faz o arroz carreteiro, para quebra-forno de manhã cedo. A sopa paraguaia também, que é uma coisa que as pessoas imaginam que vão comer essa sopa com colher, tomar com colher, e na realidade é um bolo com fubá, com queijo caipira, com cebola, e é muito delícia, o pessoal gosta muito. Guisado, pucheiro. Como é que é o pucheiro? O pucheiro é o corte do dia da carneada, é o corte das costelas, é o espinhaço do boi, onde se corta e cozinha na panela e vai cozinhando e vai jogando tempero e o fogão a lenha, uma baita de uma panela, uma colher de pau, meu filho, não tem o que não sai bom. Aqui normalmente o peão, quando é 4 horas da manhã, 4h30, ele vem, coloca o angico, né, as toras grandes de angico, coloca o fogo para ela ir, primeiro sair aquela labareda, ela ir queimando aos poucos, que na hora que chega 6, 7 horas da manhã, ele vem com os espetos, coloca, e a carne vai ali assando bem devagar, que já acabou aquele fogo forte, ela só fica na brasa mesmo do angico, que é o que dá o sabor na carne. Tem um pouco de gado leiteiro para consumo. Sempre tem, para o consumo. Fazer um queijo, doce. Isso, quer falar. E esse gado leiteiro, quer dizer, você usa lá, provavelmente o leite e tal, leite para criança, a coisa toda, mas faz algum laticínio? Sempre faz. Tem vários tipos de queijos que a gente faz sempre no Pantanal. Tem o requeijão, a Nicola, o queijo Nicola, que é bem típico daqui, né? Um queijinho fresco, para curar, para fazer chipinha, para você usar o queijo ralado, né? Isso aí tudo sempre foi feito, todos os anos. É mesmo, é? E esse não faz manteiga? Também faz bastante manteiga. Algumas fazendas, a minha mãe tinha, eu já vi em outras também, tinham aquelas desnatadeiras manuais, para desnatar o leite, e aí tirava para fazer o creme, a manteiga. Em algumas tinha. Nós plantamos o tipo de arroz agulhinha, tio João, tá? Onde o consumidor brasileiro, diferente do japonês oriental, que gosta de um arroz bem junto, o nosso consumidor, que é a cozinheira, é a panela do arroz soltinho. Sim. Então, aqui nós produzimos uma grande quantidade de terra de alta produtividade para arroz irrigado, e os canais de irrigação proporcionou uma grande quantidade de bichos. Eu falo que aqui no Pantanal, o único lugar que a onça come arroz é aqui na São Francisco. Ao cortar a carne, tem uma técnica. A carne não pode ser cortada assim, quadradinha. Ela não tem o mesmo gosto. Ela tem que ser cortada assim. Eles chamam lampinado. Você faz as tiras, aí junta as tiras e vai cortando assim. Então a carne fica mais fina e pega mais o tempero. Você é professor disso aí. Então isso é fundamental. Aí essa carne, ela vai para a panela, que ela, antes de botar o arroz e a água, ela tem que fritar. Então ela tem que fritar bastante. Aí bota o arroz e frita o arroz junto com a carne. Fritando o arroz junto com a carne, o carreteiro vai sair daquela cor meio amarelada, o arroz fica pardo. E como ela frita junto com a carne, o arroz já pega mais o sabor. Aí depois o processo seguinte é tudo igual. Claro. Então fazia carne frita, tinha muito porco. Lá usava um sistema assim. Dia de domingo, o que tem os empregados fazer? Ou então a diversão deles era ir caçar porco.
E meu marido não gostava que matasse viado, anta, esses bichos naturais. Aí ele falou, não, vocês podem todo domingo matar um porco para vocês comerem. Mas quem matar um porco tem que procurar uma porca com os filhos e capar os leitão machos, que é para no outro ano ter gordo para eles mesmos. Tinha porco que matava, dava uma lata e meia de banho, de 20 litros, dava 40 litros. Então, e com a carne de porco, o que mais fazia com a carne de porco? Fazia linguiça, Sei. fazia fritinha costela, a gente gostava muito das costelas fritas, né? Assava o pernil, eu sempre guardava um pernil, eu falei, às vezes chega uma visita, você tem um pernil bonito para fazer, Claro. né? O tubérculo mandioca, cultivado desde tempos imemoriais pelos indígenas, chegou a ter o nome científico de utilíssima, tal a quantidade de seus usos na alimentação tradicional brasileira. E a mandioca Não falta. não faltava. Hoje em dia eu não sei, eu parado muito, acho que tem alguma fazenda que não está plantando. E mandioca? Como é que vocês usam mandioca aqui? A mandioca a gente planta mandioca aqui, mas ela não é tão boa quanto a da cidade, né? Porque nossa terra aqui é fraca, é areia. Então a produção aqui é precária, é difícil você produzir agricultura, qualquer coisa que seja para a agricultura. Mas nós produzimos, tem a mandioca, e faz ela cozida, faz ela frita. Então a mandioca é boa de todo jeito, né? Eu aprendi a fazer a paçoca, porque a paçoca a fazenda lá era muito grande, então quando ia trabalhar o gado, ia de manhã, às vezes dormia lá, voltava no outro dia. Então a paçoca era um alimento que podia carregar e não estragar, porque é muito quente lá, né? Corria bem a gordura, punha no pilão com farinha de mandioca. E aí batia bem no pilão. Socava até ela ficar no ponto, eles tinham um ponto certo, que você ficava aquelas fibras assim, né? Não ficava pedaço, ficava uns fios compridinhos. Bem desfiadinho Desfiadinho, com a força do pilão. Ela vai junto com o pintado na casa, tá bom? Aqui é consumido muito peixe. É consumido muito peixe. A gente vende bem. São três coisas, né? Claro, o peixe é o urucum, o pintado, a costelinha do pacu também é muito procurada. Mas a costela também, que é a única que tem na cidade, é essa aqui, né? É feita dessa forma. O que vocês pescam? Você trabalha com pescaria na época que não está. Isso, Tá na feira, a gente pesca o pintado, jaú, dourado, pacu, jaú, dourado, pintado, caixara, foi mais procurado. Aí vem barbado, palmito, tucunaré, hoje tem tucunaré no Pantanal, a gente pesca tucunaré. Estamos navegando sobre o rio Paraguai e estamos aqui com a senhora, como é seu nome, por favor? Nélida Assunção Gomes Benítez. A dona Nélida, ela é responsável pela cozinha do barco Labar. Ela trabalha fora da temporada. Quais seriam esses peixes que a senhora considera que não são novos, dona Nélida? Seria o barbado, barbado, jurupecém, giripoca. Tem um outro peixe aí que eu quero lembrar. A curuvina, que não são nobres aqui para nós. Pantanal, o nobre aqui é pacu, pintado e dourado. Aí eu faço o pacu frito, pacu a pantaneira, que é frito e ensopado com escabechado. E faço o pacu a pantaneira, que é somente o peixe, a mandioca cozida, o peixe e a banana.
Uhum. E o pintado, a senhora faz alguma receita assim também? Também. Qual? Faço urucum. Pintado urucum. Como são criados os suínos, os bovinos e as demais espécies domésticas, com plus a mais. Em contrapartida a esse sacrifício do jacarezinho criado em confinamento, aos irmãozinhos da natureza é concedido o direito de viver em liberdade e sem a perseguição do ser humano. Consequentemente, em 20 anos restabeleceu-se a população. E então, dentro do projeto constava o uso da pele e o consumo da carne. Uma carne que pertence ao grupo das carnes brancas, né, com a digestibilidade muito boa, embora o jacaré tenha gordura, mas a gordura é entre os músculos, se retira com muita facilidade, então, ao servir, é uma carne isenta de gordura, muito recomendada para regimes dietéticos. Mais importantes do jacaré que podem ser usadas para comer? Hoje, assim, com toda a praticidade, o que se pode fazer, então ela é dividida assim, em filé de cauda, dentro do filé de cauda tem um filézinho dentro, um outro filézinho, que esse é o supra-sumo da carne. Então, tem o filé de carne, dentro do filé de carne tem o supra-sumo, depois tem o filé de lombo, o filé de pescoço, e tem as partes laterais, seriam, vamos dizer, capa de costela, esse tipo de coisa, que também se presta. E tem a parte das coxas e dos bracinhos do jacaré. Se aproveita 100% da carne. Nós começamos com a lavoura e a pecuária e integramos o turismo, a terceira atividade que deu certo aqui na fazenda, e elaborando, juntamente com as cozinheiras que já faziam a comida simples pantaneira, com alguns equipamentos, alguns produtos de vindo da cidade, e elaborando um cardápio pantaneiro mais requintado. E as cozinheiras são natas, de natureza, elas têm o dom de cozinhar, e isso aí agrega bastante valores nessa região da comida pantaneira. Eu vou falar agora sobre a questão da erva do tereré, que era bastante utilizada no quebra-torto como mate quente, feito da seguinte maneira. Normalmente, as cozinheiras colocavam o mate verde numa caneca, na verdade numa latinha que elas tinham uma latinha de goiabada vazia, elas pegavam, colocavam a erva mate ali, colocavam carvão em brasa, bem vermelha, ali junto com aquela erva mate, e colocavam ou rapadura raspadinha ou açúcar. Na maioria das vezes eles utilizavam rapadura mesmo, e levavam aquilo ali ainda em cima do fogão, junto com as brasas, e ficavam mexendo. Quando aquilo tudo tivesse uma cor de caramelo, elas então passavam para uma caneca e com água fervente e passavam num coador. Então estava feito o mate quente. Eu fiz a maior proeza pra do Rio da Morte. Hoje, no Pantanal, a erva mate se usa também no refrescante tereré, um ritual de beber coletivamente, em meio ao calor do dia, a água fria com a erva, em um intervalo de lazer e alegria. Depois do embarque veio o sol ficou. O pescoço era bravo e a terra sobrevistia. Havia brasileiro olhando os lábios dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem não tá nesse boi, me tirar a valentia, ganhar meu primeiro beijo, que darei uma alegria. Essa namoro
Batiam no lajeado.